Exercício 1. Comecei declarando a biblioteca padrão de entradas e saídas stdio.h. Inicializei o main e declarei as variáveis inteiras, variável 1 e variável 2, e os ponteiros ponte1 e ponte2. Ponte1 recebe o endereço da variável 1, ponte2 recebe o endereço da variável 2. Printf para mostrar na tela o endereço da variável 1, %d na variável ponte1. Para mostrar o endereço, fiz o mesmo para a variável 2. Usei o if para que, se a variável ponte1 fosse maior que a variável ponte2, mostrar que a variável 1 tem o maior endereço de memória. Else para que, se a condição anterior não fosse atendida, mostrar que a variável 2 tem o maior endereço de memória. Return 0 para encerrar o programa. Exercício 2. Comecei declarando a biblioteca padrão de entradas e saídas stdio.h. Declarei a função troca valores e os ponteiros que chamei de valor 1 e valor 2 como parâmetro. Declarei a variável inteira auxiliar. Auxiliar recebe o conteúdo do valor 1. O valor 1 recebe o valor 2 para colocar o valor que está no local apontado pelo valor 2 em valor 1. O ponteiro valor 2 recebe o auxiliar. Inicializei o main e declarei as variáveis inteiras A e B. Printf para solicitar o usuário informar o valor de A. Scanf %d e comercial A. Fiz o mesmo para a variável B. A função troca valores das variáveis A e B, chamada por referência. Printf para informar os valores trocados, return 0 para encerrar o programa. Exercício 3. Comecei declarando a biblioteca padrão de entradas e saídas stdio.h. Inicializei o main e declarei a variável float vetor com 10 posições e o ponteiro como ponte vetor. Ponte vetor recebe vetor. Printf para exibir na tela a frase elementos do vetor. For int i recebe 0, i menor que 10 e mais. Printf %.2f na variável vetor, na posição i, para mostrar os valores que atribui ao vetor. Printf para exibir na tela a frase endereços do vetor. For int i recebe 0, i menor que 10, i++, printf %d na variável i mais 1, para mostrar as posições do 1 ao 10. %.2f na variável vetor, na posição i, para mostrar os elementos do vetor. %d na variável ponte vetor, para mostrar os endereços incrementados, ou seja, deslocados em 4 bytes. Return 0 para encerrar o programa. Exercício 5. Comecei declarando a biblioteca padrão de entradas e saídas stdio.h. Declarei a função preenche elementos e o ponteiro vetor e a variável valor do tipo inteiro como parâmetro. Declarei a variável inteiro i que inicializa em 0, while a condição i menor que 10. Dentro dessa estrutura, o valor recebe o conteúdo do vetor e incrementa na variável vetor, na variável i e na variável valor. Inicializei o main e declarei as variáveis inteiras vetor de 10 posições e valor, que recebe 5. Chamei a função preenche elementos na variável vetor e na variável valor. Para imprimir o vetor, for int i recebe 0, i menor que 10 e printf %d na variável i mais 1 para mostrar a posição do vetor do número 1 ao 10, %d na variável asterisco vetor para acessar o valor, no caso o número 5, e mostrá-lo na tela. Return 0 para encerrar o programa.
Exercício 6. Comecei declarando a biblioteca padrão de entradas e saídas stdio.h. Declarei a função maior valor e os ponteiros vetor e maior como parâmetro. Asterisco maior recebe asterisco vetor para alterar o conteúdo apontado por esses ponteiros. For int i recebe 1, i menor que 5 e mais para percorrer o vetor. Dentro dessa estrutura, usei o if para que, se o conteúdo apontado pela variável maior for menor do que o conteúdo da posição vetor mais i, significa que o conteúdo do maior receberá o conteúdo da posição vetor mais i, para alterar o conteúdo da região de memória maior para a região vetor mais i. Inicializei o main e declarei as variáveis inteiras maior, vetor de 5 posições, que recebe esses valores, e o ponteiro como ponte vetor. Ponte vetor recebe vetor. Chamei a função maior valor, que recebe os ponteiros na variável e-comercial vetor e na variável e-comercial maior para fazer a passagem da referência da variável vetor e da variável maior. Printf maior %d na variável maior, endereço %d na variável e-comercial ponte vetor, %p na variável e-comercial ponte vetor. Return 0 para encerrar o programa.